A seguir, debate bíblico no MIRD Brasil. Shalom, shalom. Seja bem-vindo então a mais um debate. Nós estamos iniciando mais um bloco, né? Sobre o tema salvação. Salvação, nós estamos discutindo, falando, trazendo para você, auxiliando você na resposta, né? Que como nós falamos no início do debate, você pode ver lá no site Spreaker. Seja muito bem-vindo. Nós somos o Ministério Profético Rio de Deus para as Nações. Eu sou o profeta André Nascimento e compõe a mesa junto comigo meus líderes, apóstolos amados, apóstolo Vinícius e Lucilene. E nós estamos discutindo aqui uma pergunta que foi feita aos apóstolos no passado, e um homem que passou por uma situação e ele perguntou, né, o que eu preciso fazer para ser salvo, né? Então nós estamos trazendo a luz da Bíblia, como sempre, trazendo a luz da Bíblia. Todo o conteúdo que nós estamos usando é Bíblia. Todo o nosso conteúdo aqui, das respostas, aquilo que a gente está falando, é Bíblia. Então, trazendo para vocês a resposta para essa pergunta. Por que decidimos fazer isso? Porque no nosso conhecimento, à medida que nós andamos por aí, que nós ouvimos as pessoas, a gente vê muita gente equivocada sobre o que é salvação, muita gente prestando culto equivocadamente, tá? E você precisa estar muito atento a isso, né? A quem você está direcionando o culto, de que maneira você está direcionando o culto, de que maneira você está vivendo, né? Você se acha salvo porque você é filho de pastor? Você se acha salvo porque você é filho de diácono, você é filho de presbítero, porque você foi criado em igreja, né? Você é filho de apóstolo, enfim. Você se acha salvo por isso, ou você realmente sabe o que é ser salvo? E para auxiliar você, pessoas e dúvidas como a sua, de amigos que estão nos ouvindo, né, e ouvindo esse debate, nós estamos aqui dando uma força, né, trazendo para vocês à luz da Bíblia o que é a salvação. Então, mais uma vez eu digo para você se situar, ouça o primeiro bloco, salvação, tema salvação, tá lá no site Spreaker, tá? Procura lá, vai no Spreaker, digita MIRD, você vai nos encontrar, vai ver todo o nosso conteúdo de outros debates também, tá bom? Também nas redes sociais você nos encontra. Então vamos lá, continuando para esse bloco. Eu quero iniciar com Atos, capítulo 2, versículo 21. Diz assim: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Presta atenção. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pode ser que você já tenha ouvido falar sobre esse versículo, mas eu quero falar sobre a seriedade, e eu vou colocar agora para os apóstolos, a seriedade, queria que os dois comentassem, a seriedade desse versículo. Invocar o nome do Senhor. Invocar o nome de um Senhor, né? A saber, a salvação ela vem através do Filho. E o Filho tem um nome genuíno que a gente vê com uma certa tristeza, e já passamos por isso também, mas hoje a gente traz para você a revelação, dentro daquilo que o Senhor tem nos falado, sobre o nome Yeshua, que é o nome legítimo do Filho. Tá? O dito nome Jesus, ele não é uma tradução, né? Nem a transliteração seria isso, né? E os apóstolos vão falar um pouquinho sobre isso. Então, apóstolos, a palavra nos diz que acontecerá que todo aquele que invocar o nome desse Senhor será salvo. Apóstolo, que o senhor tem a colocar isso mesmo? Como é que é? O nome é esse? Qual a sua colocação sobre isso? Shalom, shalom, querido. Você que está me ouvindo nessa hora, esse tema é um tema muito interessante e eu, como mestre, eu vou responder dentro de uma base teológica, para que você entenda de uma maneira muito prática, né? Porque toda a nossa resposta, seja concernente às coisas de Deus, precisa estar baseado na palavra. Se não tiver um embasamento na palavra, for dentro do meu achismo,
ou dentro daquilo que eu aprendi de uma forma errônea, a minha vida baseado nesse alicerce errôneo, nesse alicerce fraco, deturpado, vai gerar uma casa também fraca, vai gerar uma casa sujeita à queda. Então, o texto diz o seguinte, verso 21, então todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. É certo isso? É certo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Sim. Eu vou explicar de uma maneira teológica muito rápida e muito prática. Aqui acontece um evento de Atos capítulo 2, que é ali a descida do Espírito Santo. Eles estavam em época de Pentecostes. Enfim, as pessoas estavam debochando, outros estavam maravilhados porque falavam em língua de nações. E o apóstolo Pedro, ele faz um discurso. E esse seu discurso não era baseado no que ele mesmo estava falando, mas algo em que era ou que foi profetizado há centenas de anos atrás. Quando o apóstolo Pedro diz que todo aquele que invocar o nome do Eterno seria salvo, ele não disse somente da boca dele. Ele recitou o texto de Joel capítulo 3. E que em Joel, na época de Joel, não havia Jesus. Eu digo nem de pessoa física e nem de nome. Porque quando o livro do profeta Joel foi escrito, não foi escrito em grego. Sim. Não foi escrito em uma outra língua. Sim. Então só por aqui a gente já vai entender o seguinte, que esse nome do Senhor que seria invocado, quando nós transportamos esse texto do Antigo Testamento para o Novo, o nome é Yeshua. Não pode ser Jesus. Jamais poderia ser Yeshua. Por quê? Aqui jamais poderia ser Jesus. Desculpa, seria Yeshua. Por quê? O livro do profeta Joel, que é o texto que o apóstolo Pedro traz, ele está falando do quê? De uma restauração. Eita! Ele está falando de restauração. O que o texto diz? Depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a carne, seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens visões. Fala que derramaria o espírito sobre escravos e escravas. Dizia que ia mostrar maravilhas. O Senhor está trazendo uma restauração para o povo. Então, veja bem, quando o apóstolo Pedro está falando sobre esse invocar o nome do Senhor será salvo, ele está falando de retornar. Ele está dizendo, volta lá para Joel que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Ele não estava simplesmente dizendo, olha, recebe o Senhor, André. Aceita Jesus na sua vida. Ele não está falando isso. Levante a sua mão. Ele não está fazendo um apelo simplesmente. Sim. Ele está dizendo para o povo, olha, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. O que o apóstolo Pedro está trazendo aqui? Volta lá para Joel que você vai entender. Que aí você vai poder seguir em frente. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Sim. Se ele retornar, se ele fizer uma techuvá, se ele se arrepender, ele vai conhecer quem é esse Senhor e qual é o nome desse Senhor. Aí sim, ele alcança a salvação. Então, é fato, tá? O que eu estou falando para você é fato. Eu estou te falando como alcançar a salvação. A pergunta que aquele homem fez. O que eu preciso fazer para ser salvo? Nós falamos sobre o batismo, falamos sobre a perseverança, entre outras coisas, no primeiro bloco. Estamos falando agora no segundo bloco, usando o texto de Atos. Diz assim, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você teve uma aula, né? uma aula agora com o nosso apóstolo. Eu queria saber a opinião da apóstola sobre isso, sobre esse assunto, sobre se invocar o nome do Senhor. Isso é requisito para ser salvo, apóstolo? Como é que funciona? Shalom, shalom, né? Primeiramente eu quero dizer que é um prazer a gente poder estar aqui novamente, trazendo esse programa para você e nos edificando mutuamente, porque é isso que acontece, né? A cada gravação é algo tremendo da parte de Deus, porque a gente não somente edifica, como nós também somos edificados, porque toda vez que a gente medita na palavra de Deus, é impossível não sermos edificados, né? Principalmente quando a gente medita na palavra buscando aquilo que é correto. Sim. Né? Porque a gente sabe que muitos são os ensinos que têm sido apregoados
a maioria deles com base na palavra, né? Mas essa base deturpada, né? De um entendimento não original daquilo que realmente a palavra está querendo dizer, daquilo que realmente foi escrito, não é isso? E uma frase, né, tem sido muito dita no nosso meio, no meio que eu digo do ministério, né, o Ministério Profético de Deus para as Nações esses dias, que o segredo está no final da instrução, né? Então, muitas vezes aquilo que parece muito fácil no início, se você acaba deixando por essa facilidade, afrouxando a corda, né, como as pessoas falam, por essa facilidade, você pode não captar aquilo que você deveria captar. Então, como eu falei até no outro debate, que a gente está aqui nesse debate dando continuidade ao debate anterior, como eu falei, né, invocar o nome do Senhor aparentemente parece ser algo muito fácil, né? É só invocar. Ora, hoje em dia, se a pessoa deixa um copo cair no chão, ela fala, meu Deus, né? Verdade. Se ela tropeça na rua, meu Deus, qualquer coisa, ai meu Deus, então tá todo mundo salvo, tá todo mundo invocando o nome do Senhor. E a gente já entendeu parte, né, que foi trazido agora pelo apóstolo, essa questão do nome, né, a ser invocado tem uma importância muito grande, porque é o que a gente costuma dizer, como que você vai invocar um Deus que você nem conhece? Eu sempre lembro ali de Paulo, né, quando ele fala sobre o Deus desconhecido, que as pessoas adoravam um Deus que nem conhecia. Então hoje a gente vê as pessoas adorando a Deus, porém sem entendimento, sem conhecimento. Quem é esse Deus, debate, né? Exatamente, quem é esse Deus que eu adoro? Quem é esse Deus que eu busco? Ora, a própria Bíblia nos remete que Deus, ele tem diversos nomes, né? Não que ele tenha diversos nomes, mas pelo fato do nome dele ser impronunciável, ele se apresenta de várias formas, né? E cada nome ali é uma qualidade de Deus, né? Um adjetivo ali ao eterno. Então, só isso aí já deixa algumas pessoas meio confusas. Porém, a gente está aqui falando agora de salvação. Invocar o nome do Senhor para a salvação. Então, calma aí. A gente tem Deus, né? Deus. Mas Deus, ele enviou para a salvação. E para a salvação, ele enviou o seu filho, e o seu filho tem um nome. Inclusive, esses dias eu falava sobre isso também, né? Porque o nome Yeshua significa salvação. Então, eu preciso clamar a um Deus para ser salvo. Ora, para eu chegar a esse Deus, eu tenho que ter um caminho. E esse caminho, a palavra de Deus fala que é Yeshua. Então, para eu ser salvo por esse Deus, eu preciso ir pelo caminho correto. O caminho que se chama salvação, que se chama Yeshua. Então, como nós estamos falando aqui de nome, né, desse nome do Senhor, e isso é muito bom, até porque a gente tem esse intuito de fazer um debate também falando do nome, né, do Filho de Deus, e isso vai vir ao ar mais para frente. Mas como nós estamos dando esse segmento de falar de salvação, ora, você aí que de repente está me ouvindo, talvez você tenha o seu filho, você botou um nome no seu filho, por conta de alguma coisa, ou porque você ouviu em algum lugar, ou você vai ter uma história para contar, ou você vai dizer, porque o nome dele significa isso, né? Então, cada nome tem um significado. Então, se o nome Yeshua significa salvação, eu não posso dizer que o nome Jesus significa salvação, porque cada nome tem um significado. Então, Yeshua é diferente do nome Jesus. É diferente, eu disse, não é tradução. É diferente.
né? Então a gente precisa se ater muito a isso, Sim. porque às vezes a pessoa pensa que é tradução. Um dia eu já pensei também, porque Sim. me foi ensinado assim, né? Então a gente acha que está traduzindo para o português. E isso não tem nada a ver, né? O seu nome não é traduzido em outra língua, a gente já falou sobre isso aqui outras vezes, mas essa importância de saber o significado do nome é muito importante, até porque tem tudo a ver. Então, Yeshua significa salvação. Então, se eu quero ser salvo, eu tenho que clamar pelo nome da salvação. Sim. Amém. Amém. Não é isso? Uhum. E outro nome vai ter outro significado. Amém? Com certeza. Na verdade, o nosso objetivo é que você saiba como verdadeiramente você alcança a salvação. Através de quê? Através de que nome, crendo em que Deus, né? E por falar nisso, olha só o que está escrito. Próximo ponto. O que está escrito em Profeta Isaías, capítulo 45, versículo 17. Porém, Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação. Opa! Olha o que está escrito. Olha aí. Porém, Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação. Então tem um povo separado. Então Sim. tem um povo salvo. E eu quero aproveitar esse versículo e fazer ele em linha com João 4, em que o Mashiach, Yeshua, chega para a mulher e ele diz: nós sabemos quem adoramos, vocês não sabem, porque a salvação vem dos judeus. Olha aqui, porém Israel é salvo pelo Senhor. Olha o que Yeshua estava falando. Então é preciso que você saiba que a salvação vem por alguém que tem uma identidade nessa terra. Que o Filho de Deus, ele teve uma identidade e uma cultura dessa terra. Uma cultura nessa terra, um território específico nessa terra. Tá? Está escrito aqui, o profeta Isaías diz: Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação. Então eles são um povo separado. Então eu sou um povo separado. Tá? Então, para fazer parte, para receber a salvação, no mínimo, e eu estou falando no mínimo, você precisa entender isso, a identidade daquele que salva. Essa fica para você. Vamos começar agora com o apóstolo. Comecei com o apóstolo, vou começar com o apóstolo agora. O que a senhora tem a dizer sobre isso, apóstolo? Sobre a identidade daquele que salva. Diante daquilo que eu falei aqui, Isaías 45, 17, Israel é salvo pelo Senhor, como eterna salvação. E aí eu usei também João 4, o próprio Mashiach dizendo: a salvação vem dos judeus. Então é isso mesmo, rapaz. Eu imaginava que tinha um Deus aqui no Brasil, que quando a gente falava, tinha um Deus no Brasil. Então a gente se reporta, tem alguém específico, tem um povo específico nessa terra, apóstolo? Amém. Eu sou suspeita de falar sobre isso, né? Por isso que eu te dei uma olhada assim quando você colocou para mim. Eu sou suspeita por causa de uma experiência que eu tive também com o Senhor muito forte, né? Inclusive, a gente sabe que esse debate roda muito e nós não fazemos debate para mandar recado para ninguém, mas nesse momento aqui eu vou mandar um recado. Nesse momento eu vou mandar. Né, porque discípulos do nosso ministério já foram questionados por alguém que disse: é impressão minha ou a igreja de vocês não falam Jesus? Então, nesse momento, né, como nós estamos em rede nacional, vai a minha resposta. Internacional. Exatamente, é internacional também, né, porque os nossos irmãos... amigos da América do Sul, da Europa, da Argentina, Ásia, tá, que ouve muito. Ou Argentina, me gusta. Itália, né? O pessoal da Itália assiste bastante vocês também. Amém. Então, vou explicar. Realmente não é impressão, não. É uma realidade mesmo, né? E não essa realidade não foi nada imposto, tá? Foi por entendimento, e a partir do momento que eu comuniquei à igreja que eles não me veriam mais chamando o Filho de Deus por Jesus, mas sim pelo seu nome, a própria igreja começou a adotar também, né? A gente ensinou, mas eu contei de uma experiência pessoal minha, onde Deus requereu de mim e falou:
você conhece a verdade, então chame o meu filho pelo nome dele. Muito Então, sério, a muito partir sério. dali, isso foi em 2014, quando eu estava saindo de Israel. Sim. Então, a partir dali, eu voltei e falei, não, ok, o nome do Filho de Deus é, né, Yeshua, e vamos chamá-lo pelo nome dele. Então, a igreja também falou, não, realmente, então, todos têm que chamar, né? Não foi algo imposto, mas foi um próprio entendimento dos discípulos. Então, realmente é uma realidade, não é impressão, não. Nós chamamos o nome do Filho de Deus pelo nome dele. Porém, isso não nos leva a desmerecer você, Sim. que chama o Filho de Deus por Jesus, porque nós temos um carinho pela sua vida e entendemos que é falta de conhecimento. Sim. Agora, o que nos leva algumas vezes a ficar revoltados mesmo, porque o termo é esse, é quando nós vemos pessoas que sabem, mas não querem, rejeitam. Aí é diferente. Então, aqueles que a gente sabe que é falta de conhecimento, nós tratamos com todo carinho, respeitamos, ensinamos, né? Agora, uma coisa é você não saber, outra coisa é você rejeitar o conhecimento. Sim. Aí a própria palavra de Deus tem uma palavra para você, porque Deus diz em sua palavra que quando você rejeita o conhecimento, Ele rejeita você. Então, aí é a palavra de Deus, não sou eu que estou falando, né? Apóstola, onde está escrito isso, apóstola? Oséias. Amém? Lá no livro de Oséias. Eu não vou te dar o endereço certinho não para você ler Oséias todo, porque tem segredos demais em Oséias, entendeu? Então, o Senhor, Ele fala sobre isso. Então, partindo daí, né, eu estava justamente, quando Deus falou, requereu isso de mim, eu estava justamente no local dessa identidade. Né? Sim. Por que dessa identidade? Local onde o Messias nasceu. E ele tendo nascido em um local, é claro que o nome dele vai se dar de acordo com os nomes daquele local, né? É claro que toda a formação enquanto homem, a identidade dele, né? Porque Yeshua, ele não é salvador somente de uma nação. Yeshua, né, ele veio para salvar as nações. A princípio uma, né, e porque foi rejeitado por essa uma, o evangelho se expandiu. Então Deus quer salvar a todos, como a gente prega. Amém. Porém, isso não tira a identidade dele. Por exemplo, eu sou brasileira, eu estou aqui do Brasil falando para todas as nações, até onde esse programa chegar. Mas isso não vai me tirar, se você estiver na Europa me ouvindo, isso não vai fazer de mim uma europeia. E é isso que estão tentando fazer com o Filho de Deus, que estão tentando, não, que fizeram na realidade. Quiseram colocar uma outra identidade nele, dar uma nova roupagem para ele, inclusive até uma nova fisionomia, né? Quiseram dar para ele. Por quê? Porque as nações, elas têm os seus deuses. Então elas pegaram o Filho de Deus para fazer, de certa forma, de mais um Deus. Então eu adapto ele à minha nação, ao meu costume, aos meus pensamentos, à minha realidade. E não existe isso. Você vai fazer? Você vai fazer. Mas isso vai gerar o quê? Maldição para sua vida, né? Você está mudando algo do original, né? Tirando o genuíno e colocando aquilo que vem do homem. Então, assim, nada vai tirar a identidade do Filho de Deus, muito menos a identidade de quem é povo de Deus. Tá. Então a salvação, vamos lá, a salvação é no Deus de Israel, dessa nação que nós falamos. Que exatamente, Israel. exatamente. E quando eu disse que o Mashiach, né, falou a salvação, olha o que ele disse, a salvação vem dos judeus, ou seja, ela vai chegar em nós, mas ela vem de lá. Exatamente. Ela nos alcança no Brasil, mas ela vem de lá. E isso não pode roer dente, pode fazer cara feia pra gente, não vai mudar.
Isso não vai mudar, não tem alteração. Eu não vou nem passar essa proposta, porque senão a apóstolo é suspeito, mas se eu passar essa. Então vamos para outro ponto. O outro ponto, apóstolo, agora é para o senhor. Salmo 119, versículo 17 diz o seguinte: Salmo 119, versículo 17 diz o seguinte: sustenta-me e serei salvo, e de contínuo terei respeito aos seus estatutos. Então vamos lá. Invocar o nome do Senhor, entender qual é a identidade desse Senhor, crer nele, ser salvo, ser batizado, né? Se batizar, tudo isso, a salvação. Olha só. Ser batizado, ser perseverante, permanecer, né? Falamos agora sobre identidade. E agora, olha, respeito ao estatuto. Que estatutos são esses, apóstolos? Salmo 119, versículo 117. Bom, eu ia falar um pouquinho sobre Isaías 47, né? Mas você me tirou de jogada, né? Porque o Isaías 47, ele vai definir realmente quem é esse Deus que salva. Sim, sim. Porque ele diz, os que carregam ídolos de madeira são ignorantes, oram a um Deus que não pode salvar. Lá no versículo 22 fala assim, finalzinho, 45, 21 e 22 fala assim: não há outro Deus além de mim, ó Deus justo e salvador. Então ele está definindo quem é esse Deus, né? E de onde vem essa salvação? E de onde então? vem essa salvação? Entendi. Porque ele faz ligação a quem? A Jacó. Ele faz essa ligação a Israel. Então ele está definindo através de quê? De um povo, de uma nação, né? Enfim. Então o Salmo 119, 117, numa versão mais próxima do original, diz assim: apoia-me e serei salvo, dirigindo sempre minha atenção em tuas leis ou estatutos. Porque o original vai trazer estatuto. Por quê? O estatuto é uma lei, posso dizer assim, que vai reger alguém ou um conjunto de pessoas, enfim. Então o salmista ele pede assim: Senhor, me salva. E depois que o Senhor me salvar, eu quero ser dirigido pelo teu estatuto. Eu quero ser regido pelas tuas leis. Sim. Porque a qualidade do Salvador são as leis. Sim. Porque a pessoa que chegou e trouxe o resgate, ela tem uma qualificação suficiente para salvar. Que qualificação é essa? Querido, para você ser salvo, por exemplo, quando você está se afogando no mar, você tem que ser salvo por uma pessoa qualificada para isso. Porque se for um leigo, vai te afogar. Essa pessoa te afoga. Então, quem te salva quando você está morrendo afogado? Uma pessoa estudada, concursada, essa pessoa ela é treinada, que é o salva-mar, enfim, o bombeiro. Sim. Então, a pessoa ela se apoia nesse Salvador porque ele tem qualificação para isso. E se ela for regida pelas ordens desse salva-vida, ela vai chegar até a praia. Sim. Não é isso? Sim. Uma pessoa que não tem qualificação para salvar, o que ela faz? Ela vai nadando de qualquer jeito. Quando chegar lá, quem está se afogando vai agarrar no pescoço e afunda os dois. Um salva-vidas, ele vai até você com uma prancha ou com um barco, com um jet ski. Quando chegar lá, por mais que a pessoa esteja apavorada, ele não vai estar apavorado. E se você seguir a instrução, olha de novo aí. O segredo está no final da instrução. Você vai ter que seguir a instrução do salva-vida para você ter vida até chegar à praia. Senão você não tem. Então o que o salmista diz? Apoia-me, tipo assim, me segura, porque você é salvo. É uma ilustração parecidíssima com alguém morrendo afogado. Dirigindo sempre a minha atenção nas tuas leis, ou seja, baseado na tua instrução é que a minha vida vai ser dirigida. É que é aí que eu vou alcançar o quê? O sucesso. Então o milagre está no final onde? Da instrução. Eu vou sendo dirigido e olha, atenção no estatuto, atenção na lei, aquilo que vai me reger, aquilo que vai me direcionar. Aí sim eu tenho vida eterna. Então, dentro da mesma pergunta, o senhor fez uma colocação excelente, vamos lá. Dentro da mesma pergunta, então, para ser salvo,
eu não vivo de qualquer maneira. A pessoa não vive de qualquer maneira. Não. Existe uma lei a ser cumprida e nós não estamos falando de estatuto de igreja. Sim. A gente não está falando de normativa de igreja, ó, venha de calça, venha de terno, venha de roupão, venha de véu, venha de... Não, a gente está falando da lei bíblica, da lei que está na palavra, é isso, apóstolo, de que nós estamos falando, para a salvação, e é essa lei que rege aquele que precisa ser salvo, que quer ser salvo. Sim, exatamente. Se você ver o versículo seguinte, que é o 118, vai dizer assim, tu rejeitas todos os que se desviam das tuas leis. Então está escrito, tem que cumprir. Tem que cumprir. Tem que cumprir. Então, para ser salvo, aquilo que está escrito na minha Bíblia, na Bíblia desse que está ouvindo a gente, ele tem que cumprir isso. Sim. O que está escrito. A pessoa que está se afogando, se ela não seguir a instrução do salva-vida, ela vai morrer. Sim. E o salva-vida tem qualidade e capacitação para salvar. Mas se não seguir a instrução do salva-vida, morre. Com Yeshua a mesma coisa. Ele tem todo o poder para salvar. O nome dele já diz isso. Sim. Só que se eu não seguir a instrução dele, eu morro. Mesmo eu tendo a oportunidade de chegar na salvação, eu vou para a morte. Meu Deus. Então fica aí para você. A gente não vai falar sobre a lei, a gente não vai explicar exatamente a lei, mas vai colocar para você, tá? Salvação, você precisa obedecer estatutos, leis, e para você obedecer, você tem que saber o que obedecer. Como que você faz isso? Fazendo a leitura sistemática, né, diária, devocional. Povo de Deus tem que ler Bíblia. Ninguém sobrevive de caixa de promessa. Isso aí. Ninguém sobrevive, você não vai sobreviver, você não vai resistir às tempestades se você não conhecer essa base, Amém. essa base bíblica. Tá? Ninguém sobrevive. Vai, apóstolo, pode colocar. Só completando aqui, eu até falei esses dias o seguinte, querido, você precisa ler o antes, o durante e o depois. Por quê? O profeta aqui trouxe uma passagem para eu poder abordar. Eu li o que está escrito depois. E o que está escrito antes? O que o salmista diz? Amo a tua lei. Ele diz também, deixe-me a sós, malfeitores, para que eu possa guardar os mandamentos de Deus. Então é uma coisa boa. Sim. É uma coisa boa. Então, o salmista, ele simplesmente não fala assim, Senhor, me salva, que para mim está tudo certo. Não, Sim, não. Existe todo um caminho, como a apóstola falou aqui, existe uma rota. Sim. O Messias, ele entra na vida de uma pessoa numa etapa do caminho, só que esse caminho ele precisa ser percorrido quando o Messias entra na sua vida. Sim. Então, se você estava por um caminho errado, ele endireita o seu caminho. Ora, se ele endireita o seu caminho, agora você precisa andar nesse caminho para que a sua vida permaneça reta. Sim. Porque se o Messias entra na sua vida, ele endireita, e você não segue o caminho dele, você se desvia. Sim. E vai parar em outro lugar. E que não é a Na eternidade. eternidade. Vamos lá, pegando um gancho então nisso aí, eu estou gostando desse bloco, porque a gente está falando coisa muito tremenda, muito profunda, e estamos conseguindo colocar os pontos aqui para que você vá se orientando, vai vendo como que como é que funciona tudo isso, e também se autoavaliando e consertando aquilo que possa estar errado, que é a maneira como você esteja desenvolvendo isso, essa salvação, né? Que você possa estar caminhando, né? Então vamos lá, Mateus, apóstolo, Mateus 5,3, agora eu entendi porque eu coloquei isso aqui, vamos lá. Mateus 5,3 diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal for insípido, para que presta? Senão para ser lançado fora, né? E aí eu também faço a linha com Mateus 10:22, que diz o seguinte: e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E odiados, tá? Então vamos lá. Vós sois o sal da terra, ou seja, o sal tempera, faz uma diferença. E lá em 10:22 diz o seguinte: e odiado de todos sereis por causa do meu nome. Ou seja,
A salvação, e na salvação está uma coisa, há uma mudança de vida, salvação é um novo nascimento, ora, foi dito para determinado homem, necessário te é nascer de novo. Então, o novo nascimento sugere uma nova atitude, ou seja, fazer uma diferença, como ele citou o sal. E que quando você faz essa diferença, você passa a ser odiado pelo sistema. É certo, a salvação me garante, apóstolo, que eu vou ser amado por esse mundo. A Rede Globo vai me amar porque eu sou crente? Não. Na sua pergunta, você já respondeu tudo, né? De forma nenhuma, a Bíblia é bem clara a respeito disso. E Yeshua, inclusive, ele coloca até os da casa. Ele fala, né? Sobre o pai que vai ficar contra o filho, né? O filho contra o pai, essas questões todas. Por quê? Porque são dois reinos diferentes. São duas regências diferentes. Sim. Então é impossível não trazer esse conflito. Entende? É claro que a Bíblia não está falando que você tem que sair brigando com todo mundo. Não é isso. Mas ele foi bem claro na pergunta dele. É você... Né? A Bíblia fala, serei odiado, vocês serão odiados por causa do meu nome, entendeu? Então não é você que vai ficar odiando as pessoas, mas você vai ser odiado. Então esse negócio do queridinho por todo mundo, isso é assim, queridinho por todo mundo é impossível, porque se você tem eu costumo falar muito disso, coloco lá no Facebook muito sobre isso. Se você tem um discurso que agrada a todo mundo, provavelmente o seu discurso está contrário à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é confronto. Então esse negócio de queridinho é muito difícil. É claro, vai ter sim pessoas que vão concordar porque estão debaixo da mesma regência que você. Mas na maioria das vezes você vai ser mal interpretado nas suas palavras. Sim. Entende? As pessoas vão ficar com raiva do que você fala, do que você escreve, né? Porque elas vão achar que aquilo ali é diretamente para elas, porque a regência que está sobre elas, e infelizmente, algumas mesmo dizendo que está debaixo do mesmo credo religioso. Tem pessoas que estão debaixo, entre aspas, do mesmo credo religioso, por pronunciarem assim, mas a regência é diferente. E até essas pessoas entram nesse conflito também, porque a palavra de Deus vem e confronta. A palavra de Deus é como o quê? Diz lá, uma espada, né? Ela tem 2 gumes, de um lado para o outro, ela corta para ambos os lados. Então, querido, olha só, eu acredito que eu não tô cega ao ler a Bíblia, né? Ela corta. Eu nunca vi um corte te trazer alegria. Eu nunca vi um corte, você fala, ai, que bom, eu me cortei. Hoje mesmo, a gente está aqui gravando o debate, o apóstolo se cortou hoje, né? E automaticamente ele se cortou, já vem a preocupação de alguém cortou, tá saindo sangue e tal, né? Tem que estancar, tem que tratar, tem que ver. Então assim, eu nunca vi ninguém, eu me cortei. Querido, corte é isso mesmo, vai cortar, vai doer, entendeu? Mas a palavra de Deus é um corte, né? Para gerar algo de poderoso dentro de nós. Essa é a diferença. Então esse negócio de eu ser queridinho, não tem como. Você não vai continuar tendo os mesmos amigos, você não vai continuar frequentando os mesmos lugares. Se você continuar fazendo isso e muito mais, eu só tenho a te dizer que de fato você não foi transformado por essa palavra. Talvez a salvação esteja bem longe ainda. Entende? Porque não tem como. Isso é natural acontecer. Ambientes, você não vai frequentar os mesmos ambientes. Amigos, não vai ter como, porque as palavras serão diferenciadas. Como que eu vou ficar ouvindo baboseira, balela, que não tem nada a ver com aquilo que eu creio mais? Como pode isso? Eu não entendo, sinceramente eu não entendo. Uma pessoa, né, que se diz debaixo desse credo religioso e compactuando com tudo aquilo que a palavra de Deus fala para que não pode, para não fazer, né? Então, assim, qual é o contexto que você tem de santidade?
Não é isso? Sim. Santidade é separação. Né? Novo nascimento já fala, é uma nova criatura. A gente Sim. falou sobre isso, né? Atitudes novas, palavras novas, né? A libertação acontecendo. Então, uma pessoa... Porque o que a gente vê também, eu sei que já está terminando, mas vai dar tempo de eu falar isso. O que a gente vê também são pessoas que iniciam até nessa linha. Começa a mudar tudo, né? Começa a deixar a obra do Espírito Santo, mas depois que já está um bom tempo na igreja, na fé, né? Parece que eles começam a querer fazer aquilo tudo lá de novo, sabe? Começa a querer ser o crente amiguinho de todo mundo. Começa a aceitar tudo, achando que é assim que vai levar as pessoas para a igreja. Assim é que cada vez as pessoas vão morrer mais. A pessoa está morrendo e você vai ser requerido desse sangue, porque você não se posicionou quando deveria se posicionar. Você quis ser o amiguinho de todo mundo, entendeu? Você quis ter as palavras suavezinhos embaixo desse falso evangelho de amor, porque Yeshua nos amou até o ponto de morrer por nós, mas ele não deixou de nos confrontar. Confronto não é falta de amor, pelo contrário. O pai exorta o filho que ele ama. Amém? Amém. A gente volta no último bloco. Deus te abençoe, que o Eterno te abençoe tremendamente. Obrigado por ter ouvido até aqui o nosso debate. Um abraço, shalom. Tchau, tchau. Amém. Nós também queremos agradecer a sua participação aí, né, como ouvinte nesse debate. Dizer para você que semana que vem nós estamos novamente com esse debate. E, inclusive, a gente esqueceu de falar no início, né? Que o nosso debate hoje ele está indo num horário diferenciado. Nós já colocamos lá no perfil da igreja. O debate hoje vai ao ar às 17 horas. Tá? Ele tem um horário de todo domingo às 10 horas, mas algumas coisas aconteceram que a gente está em fase de adaptação. Né? Hoje esse horário de verão aí também nos pegou. Né? Então o debate vai ao ar às 17 horas, mas vai ser um prazer e que você possa se alimentar também dessa palavra e ficar na expectativa aguardando o próximo. Shalom, shalom, apóstolo. Amém. Shalom, shalom, queridos. E acompanhe mais sobre o nosso ministério, estudos e muito mais no nosso blog Ministério Rio de Deus para as Nações.blogspot.com.br. Vai lá, faça seu acesso, nos visite, mande uma mensagem, mande uma pergunta, enfim, interage conosco, em nome de Yeshua, que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom, shalom. Shalom. Apóstolos Vinícius, Lucilene e Profeta André Nascimento esperam você no próximo debate, domingo às 10 horas da manhã.